Olá, meu nome é Dunia e hoje eu trago mais uma aula da linguagem universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph, da sétima dimensão, e canalizado pelo Sandro Gabriel. O título da aula de hoje é Percurso para o Novo Tempo. Toda adaptação de um ser vivo passa a existir com o seu próprio nascimento. E ao mesmo tempo, em cada ser começa um fluxo natural para encontrar a razão de sua existência. E passa a perceber o mundo de antes do seu nascimento, lembrando que estamos falando apenas de uma passagem. Então, qual o sentido da existência? Qual o princípio dessa jornada de que inicia? Ao nascer e percorrer todos os caminhos necessários para aprender aquilo em que em algum momento de seu passado deixou uma lacuna aberta. O amor incondicional mostra que cada ser vivo, cada criatura do Criador tem como um propósito encontrar em experiências novas, genuínas, de compensar, superar ou preencher aquela lacuna que ficou em algum momento do passado. O princípio do novo tempo traz sobre o entendimento de quanto os elementos estão predispostos a acontecer no cotidiano do irmão, quando eles se afastam justamente do que aprisionaram durante a trajetória evolutiva. Um princípio do novo tempo acontece a qualquer instante, porque vejam que uma criança já está percebendo que pode ocorrer uma mudança repentina daquela rotina na qual está se adaptando. Mas esse mesmo ser frágil consegue mudar sua forma de vibrar e consegue encontrar uma nova orientação caso aquela experiência, embora limitada por sua fisicalidade, não seja favorável e ela poderá ter um grande recomeço à sua própria evolução. A concepção do humano em que a fragilidade de um corpo exerce uma dependência emocional, uma criança pode encontrar a fuga daquilo que estava incomodando. Mas assim a criança poderá encontrar, mesmo não sendo na fisicalidade, um caminho para o novo tempo, daquele tempo específico que já estava incomodando em seu próprio crescimento intelectual, emocional e espiritual. Na medida em que o humano começa a crescer e em paralelo à sua compreensão de mundo, ele começa a observar que as plantas e animais existem justamente com a sua própria história e isso começa a fazer parte de sua memória. Esse é o processo de interação emocional, porque uma planta está ali vivendo em sua própria condição, sendo alimentada pelo amor exatamente igual ao amor criador do ser humano, o amor do Criador da sua própria centelha divina. Então, todo esse manifesto criativo no qual o ser humano interage passa a exercer continuamente as oportunidades de mudança. Veja que a intensidade dos animais diferencia a dos humanos. A intensidade das plantas diferencia do comportamento humano. Vejam que mesmo as plantas, em algum momento, mesmo sem o necessário, muitas vezes, para o seu próprio sustento e sobrevivência, buscam na natureza, no seu próprio campo de atuação, uma forma de se manterem vivas, mesmo na ausência da água ou de qualquer outro elemento que possa estar inserido no seu conjunto de elementos para os seus nutrientes.
Da mesma forma, os animais estão ali sempre buscando formas de estarem se adaptando, e essa adaptação não é uma condição de se adaptarem puramente ao espaço no qual estão vivendo, mas sim buscarem um lugar que possa trazer cada vez mais conforto. E esse conforto que o humano conhece é o equilíbrio tão necessário para o seu convívio, é tão necessário no espaço em que ele está atuando. O animal sempre busca o convívio, assim como as plantas buscam o equilíbrio. Mesmo diante da cadeia alimentar, os animais reconhecem suas formas de compreender o espaço no qual estão vivendo. Eles se protegem e, ao mesmo tempo, a natureza evolutiva se faz necessária, porque o novo tempo, o novo ciclo sempre está presente, seja para o predador ou para a presa, porque sempre acontece o manifesto do novo tempo. O princípio para o humano nesse novo tempo pode exercer influência em toda a sua vivência encarnatória. Desde criança até a fase adulta ou idosa, ele pode viver experiências contínuas de um movimento. Então, vem todo esse processo de apegos e das vaidades. O orgulho no manifesto não deixa esse ser humano encontrar uma nova forma, a não ser repetir os mesmos planos e assim não encontrar um novo ciclo para proporcionar uma nova experiência. A linguagem universal traz a continuidade sempre do novo plano e sempre estará perfeita, independente do que cada um estiver vivendo. Perfeita no sentido de estabelecer o princípio de uma mudança, estabelecer uma totalidade de condições necessárias para que aquela criatura possa exercer sua própria autonomia, buscando a sua mudança. Viver o novo tempo é deixar o velho tempo para trás. Em suas células do seu corpo, você acredita desde o princípio do seu nascimento que as mesmas células foram exatamente iguais. Mas não. Acontece o processo natural onde cada dia elas se tornam diferentes do dia anterior e elas sempre estão abertas a um novo tempo, porque o processo precisa continuar para proporcionar novas experiências ao seu corpo. Caso contrário, você congelaria no nascimento e não teria convivência para um corpo diferente para ter especificamente aquela experiência. Caso contrário, você congelaria o nascimento e não teria a convivência para um plano diferente para ter especificamente aquela experiência. Portanto, as células do seu corpo já se adaptam ao crescimento evolutivo e elas permitem que você tenha múltiplas experiências físicas e emotivas durante toda a sua caminhada encarnatória. Então, chegamos a um conceito para você refletir. Para o ciclo novo, você precisa desconstruir algo. Você precisa estar vivendo preparado, aberto para encontrar sempre um novo sentido evolutivo. Quando notares que existem oportunidades, saiba que elas estão no seu caminho. Não porque apareceram sem nenhum sentido. Na verdade, elas sempre estiveram presentes e elas só se mostraram porque você se adaptou a uma forma em que precisa haver uma evolução. E essas novas experiências precisam ter uma nova continuidade. Para esses novos ciclos, esses novos tempos, precisa haver desprendimento do velho, porque a evolução é contínua. E precisa haver o desapego, precisa haver a aceitação. E nada está concluído.
E a vida é um fluxo contínuo que passa por múltiplos estágios. A vida não iniciou na atual encarnação e ela não morrerá quando você cruzar o véu. E esta passagem nada mais é do que uma passagem, assim como tantas outras aconteceram em vários lugares do universo. Então, dimensões se abrem para aqueles que estão preparados para esses novos tempos, porque os ciclos sempre estão acontecendo. E quanto mais você sentir que a natureza interage com você, também mais animais interagem. Os animais estão interagindo, se comunicando, se manifestando. Uns vêm e vão, assim como as plantas, assim como vocês humanos, assim como o vento sopra, e não há um que um dia não irá retornar na existência do Criador. Os animais estão interagindo, se comunicando, se manifestando. Uns vêm e vão, assim como as plantas, assim como vocês humanos, assim como o vento sopra, e não há em um dia que não irá retornar na existência do Criador. E na existência do Criador, novos tempos nada mais são do que novos capítulos da sua própria evolução. E quando você aprender a abandonar aquilo que não mais acompanha sua evolução, mais rápido você compreenderá que esses novos tempos nunca foram uma previsão, mas sim uma realidade desde o seu nascimento, porque isso faz parte de sua própria evolução. Através de suas decisões, você determina quais espaços, quais direções serão necessários para você encontrar a razão de sua própria existência, para que ali na frente não tenha mais importância que um dia ela teve, porque você sentirá que a verdade nada mais será do que você existir para viver experiências de novos tempos, e que o Criador fez você criatura com o amor incondicional para que você um dia possa voltar a se tornar também parte desse ciclo, desses novos tempos, e ajudar aqueles que não compreendem, talvez como você, ensinar para eles que esses novos tempos sempre fizeram parte de sua evolução. Jesus nos trouxe na aula de hoje que a adaptação no ser vivo inicia no instante do seu nascimento, e é nessa hora que inicia o começo de uma busca pelo significado da nossa existência. Porque quando começamos a compreender o mundo anterior ao nosso nascimento, quando ainda estamos no outro lado do véu, lembrando que se trata apenas de uma transição à vida no qual estamos vivendo nessa encarnação. E é durante todo o nosso processo de desenvolvimento que precisamos trilhar caminhos que contribuem para resolver nossas falhas do nosso passado, inclusive das vidas passadas que nós vivemos. Então, o amor incondicional nos revela como todos os seres vivos buscam, através de suas experiências, formas genuínas de suprir lacunas do passado. E nessa nova dimensão que estamos adentrando, precisamos entender como esses elementos nos revelam na nossa vida cotidiana, especialmente ao nos libertarmos das nossas limitações que tanto restringiram o nosso crescimento até então. E ao contrário, a ideia de que a fragilidade do corpo humano leva à dependência emocional. Uma criança pode superar sim suas dificuldades e encontrar um novo caminho para o seu crescimento intelectual, emocional e espiritual. Na medida que a humanidade avança,
que amplia o seu conhecimento sobre o mundo, passa a reconhecer a presença das plantas e animais e se tornam parte de sua memória, de sua história. É uma relação emocional que envolve várias experiências, onde a planta vive sua própria realidade, percebendo um amor semelhante ao amor do Criador da humanidade e da sua essência divina. Esse manifesto criativo mostra que a interação entre humanos oferece oportunidade de transformação, ressaltando que a intensidade dos animais é diferente da dos humanos, assim como a natureza das plantas, os animais constantemente se adaptam tanto ao seu habitat quanto à busca por um ambiente mais favorável. E o conforto percebido pelos humanos é fundamental para a interação em seu ambiente. Nós precisamos nos sentir bem, confortável nos nossos ambientes que habitamos, para nós podermos evoluir. Assim como os animais que procuram interação, enquanto as plantas buscam estabilidade, mas ambos conscientes de sua posição na cadeia alimentar e do ambiente ao seu redor. Os animais e os vegetais se protegem, pois a evolução natural é fundamental, sempre iniciando um novo ciclo dentre predadores e presas, sinalizando o início de uma nova era para eles. Esse orgulho que nós manifestamos impede a descoberta de novas abordagens, nos leva a repetições dos mesmos planos e a ausência de um ciclo que proporcione experiências variadas. Então, a linguagem universal apresenta um novo plano de forma contínua e se manterá adequada, independente das situações pessoais. Então, a linguagem universal nos apresenta um novo plano de uma forma contínua e se manterá adequada, independentemente das situações pessoais. O objetivo da linguagem universal é criar condições que nos permitem exercer nossa autonomia, deixar para trás o passado, possibilitando uma nova fase em nossas vidas. Deixar para trás nossas limitações, nossos entraves, nossas crenças, nossos medos, para então iniciar uma nova fase para nossas vidas. Por isso é importante reavaliar a noção de um novo ciclo, para estarmos sempre prontos e abertos a descobrir novos significados de evolução. As oportunidades sempre estão ao nosso redor, mas se tornam claras quando buscamos nossas mudanças. Essas novas experiências, elas requerem um compromisso renovado. Por isso que os novos ciclos exigem a liberação do antigo, daquilo que já não nos serve mais, porque a evolução ela é constante e é necessário reconhecermos que nada é duradouro e que a vida é um processo contínuo em diferentes etapas. A vida não começa nem termina com essa encarnação. Essa mudança é apenas uma de muitas que ocorreram em várias partes do universo. Nós somos almas antigas e já vivemos muitas vidas. E assim, novas oportunidades aparecem para aqueles que se preparam para essa fase, especialmente ao reconhecer a conexão com a natureza e com os animais ao seu redor. Nos tempos atuais, nossa conexão com o Criador sinaliza etapas da nossa evolução. Ao nos afastarmos do que bloqueia nosso processo, percebemos que essas transformações
sempre fizeram parte da nossa jornada, desde o início. As escolhas que fazemos afetam a busca pelo significado da nossa vida, tornando essa busca menos relevante com o passar do tempo. A verdade está na nossa habilidade de vivenciar novas experiências. E o Criador nos concedeu o amor incondicional. A verdade está na nossa habilidade de vivenciar novas experiências. E o Criador nos concedeu o amor incondicional, permitindo que um dia possamos auxiliar aqueles que não entendem, mostrando para eles que esses novos tempos fazem parte da nossa evolução. E chegamos ao término de mais uma aula. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu agradeço a Joseph e a todos vocês que permaneceram comigo até este momento. Gratidão.